O sopro do vento parece se dissolver entre colunas frias de concreto, e ali, no silêncio ensurdecedor das ruas retas e uniformes, algo essencial se perde. Você caminha por corredores sem fim, como num labirinto que não leva a lugar algum, onde cada fachada parece ter sido desenhada a partir do mesmo molde impessoal. O concreto ergue-se ao seu redor como paredes invisíveis que se aproximam, comprimindo seu olhar, seu corpo, sua alma. É como se cada edifício fosse um sussurro monótono, repetindo uma única melodia, a melodia da conformidade. Você sente que algo em você fica em suspenso, desatento, anestesiado. Há uma pulsação que deveria ser própria, única, mas que é drenada pela padronização de cada ângulo idêntico ao anterior, cada quadro arquitetônico reduzido a um gesto de exata repetição. Desde a infância, quando você frequentou salas de aula cuja geometria obedecia a um ritmo rígido de cadeiras e mesas impecavelmente alinhadas, o ambiente construído funcionou como um relógio social que ditava seus gestos e seus silêncios. Lá, na escola, aprendeu sem perceber a dançar conforme uma coreografia invisível, ensaiando passos que não nasciam de sua própria espontaneidade, mas de um compasso padronizado que ressoava nas paredes brancas. Essa uniformidade precoce gera o que Durkheim chamaria de solidariedade mecânica, um elo de semelhança que apequena as diferenças humanas e nos reduz a engrenagens de um grande maquinário social. Você segue padrões que desconhece, veste-os como uma segunda pele, sem se dar conta de que, sob esse traje impessoal, sua individualidade clama por liberdade. Max Weber, ao observar a lógica da racionalização, descobriria nesse cenário a fria eficiência das plantas padronizadas, o minimalismo impiedoso das fachadas sem ornamentos, a negação de toda expressão local e de toda marca cultural. As moradias se transformam em máquinas de habitar, recipientes opacos que comportam corpos, mas não histórias. Cada janela é um olho sem brilho, cada corredor, um eco sem timbre. A racionalização diz que tudo deve seguir um critério de funcionalidade estrita, mas na prática suprime a poesia do espaço, anula as sutilezas que fazem de cada cidade um organismo vivo capaz de dar voz às memórias de seus habitantes. E ninguém, quase ninguém, conta o segredo que se oculta por trás dessa promessa de modernidade, o aparato de controle social que, em nome do progresso, apaga sua história. Não se engane. Você não é o problema. Não há falha em seu desejo de pertencimento, em seu anseio de sentir-se enraizado em algum canto. O problema está nas estruturas que impõem uma padronização global, nas decisões que priorizam a lógica do capital em detrimento dos vínculos humanos. Quando você percebe essa realidade, um alívio tênue se mistura à angústia. Alívio por entender que sua busca por identidade não é um capricho individual, mas um grito legítimo de resistência. Angústia por ver quão subterrâneo é o poder que molda seu cotidiano. É um despertar súbito, uma fagulha que incendeia a consciência, e é urgente. Enquanto você dorme, enquanto se perde em rotinas preguiçosas, o sistema avança, silencioso, derrubando fachadas que guardam histórias de bairros, apagando grafites que rabiscam narrativas de lutas populares, erguendo esqueletos de concreto sem alma, one after another. One after another. Cada demolição é um corte na memória coletiva, um hiato que nega a convivência entre passado e futuro. E você, ao acordar, talvez se dê conta de que já não sabe mais onde pisar, pois o chão foi substituído por lajes iguais que não contam nada sobre quem você é. No horizonte se ergue a torre sem rosto, espelhada, imponente, mas desprovida de qualquer rastro de pertencimento. Segundo Marx, a mercadoria imobiliária transforma cada palmo de terra em fonte de lucro, e é isso que a faz brilhar. A promessa de retorno financeiro. Condomínios instagramáveis oferecem cenários perfeitos para fotos, mas alienam você do solo onde nasceu, substituindo o afeto pelo valor de mercado. Você passa a habitar lajes de amnésia, andares de esquecimento, corredores de indiferença, esquecendo que um lar não é apenas um espaço físico, mas um compêndio de emoções, cheiros de reencontros, risos soltos e memórias impregnadas nas paredes. O mercado imobiliário, visto pela lente de Marx, se revela como uma fábrica de alienação. Ao tratar moradia como produto, construtoras reproduzem relações de produção que valorizam o capital acima dos vínculos humanos. Cada apartamento espelhado é uma célula de isolamento,
fragmentando comunidades que um dia se apoiavam. O elevador torna-se um limiar sem afeto, o interfone uma tecnologia sem acolhimento, a garagem uma passagem estreita entre carros enfileirados, mas nunca entre pessoas. Essa lógica mercantil subtrai a experiência de moradia de seu valor intrínseco e a reduz a números, valores e contratos, enfraquecendo a rede de solidariedade que brota naturalmente quando se compartilha um mesmo lugar. Weber nos alertaria para o desencanto. Ao priorizar a funcionalidade a qualquer custo, perdemos a poética do espaço. Ruas retas e edifícios que atendem ao toque de tela de um aplicativo padronizado eliminam as pequenas surpresas que conectam sua memória afetiva ao lugar. Não há variações de cores inesperadas. Não há portas antigas que rangem histórias. Não há janelas que enquadrem vistas surpreendentes. O desencanto não é apenas estético, é existencial. É como vestir roupas sem caimento, que não se moldam ao seu corpo, mas a uma medida genérica. Assim, o espaço se torna um espelho neutro, incapaz de refletir sua singularidade. Enquanto isso, sob a marquise perfeita, o tempo exumado do cotidiano atravessa séculos de história e a memória sob demolição grita em silêncio. Grandes empreendimentos arrasam bairros históricos, apagando fachadas que guardam relatos de lutas, sonhos e resistências. São blocos que substituem vielas por avenidas largas, que trocam praças por lojas de grife. E nesta metamorfose, Marx nos lembra que toda reprodução ideológica de massa se vale do esquecimento. A cidade moderna lucra com esse esquecimento. O solo virgem de histórias é terreno fértil para a valorização imobiliária, e quanto menos lembramos, mais fácil é reescrever o mercado a favor dos interesses do capital. Em meio a tudo isso, as passagens descartáveis, as calçadas estreitas que nunca foram projetadas para pedestres, as praças redesenhadas para consumo rápido, as avenidas que celebram o fluxo de carros em detrimento da conversa entre vizinhos, ilustram a mais-valia espacial. O espaço público é lucrado, não vivido. Cada banco substituído por uma jardineira rígida, cada árvore arrancada em favor de vagas de estacionamento, ressoa a lógica da monetização de tudo o que outrora pertencia à coletividade. E a cidade se torna um palco de consumo, onde você é convidado a circular, a comprar, a fotografar, mas nunca a se aquietar, a respirar, a se reconhecer. Mas existe uma maneira de reerguer suas raízes no concreto frio. Durkheim nos ensina que retomar a memória coletiva, valorizando becos, calçadas, grafites locais, reconstrói o sentido de pertencimento e combate o isolamento social. Ao reconhecer o valor simbólico de cada fragmento urbano, ao esses espaços de convivência serem entendidos como patrimônios imateriais, você reconecta passado e presente, fortifica laços e resiste à alienação. Cada passo por um beco colorido, cada toque na parede grafitada, cada conversa sob a sombra de uma antiga figueira é um ato de resistência, uma recusa ao esquecimento. E Marx revela que, ao desnaturalizar a mercantilização do lar, você enxerga a arquitetura como campo de batalha, a disputa entre capital e comunidade. Quando você questiona o valor de mercado que reduz seu lar a números, quando reivindica projetos que escutem as vozes locais, quando apoia arquitetos que incorporam o patrimônio imaterial em suas plantas, você transforma as estruturas invisíveis que moldam seu cotidiano. Você passa de mero habitante a agente de mudança, reconhecendo que a cidade só terá alma se suas histórias forem preservadas. Portanto, este é o convite à ação crítica. Busque movimentos de ocupação colaborativa, onde vizinhos se articulam para criar hortas urbanas, centros culturais de bairro e espaços de convivência que celebrem a diversidade. Apoie arquitetos que desenham com a perspectiva da memória, que honram o patrimônio imaterial e questionam eficiência como única medida de valor. Participe de conselhos locais. Pressione por legislação que proteja fachadas e becos históricos. Denuncie projetos que ameaçam a identidade do lugar onde você vive. Cada gesto, cada voz, cada postura é um tijolo colocado na reconstrução de uma cidade que faça sentido para você. E assim, ao final deste percurso,
a reflexão ganha corpo. Você percebe que não está só na busca por raízes. Há uma rede invisível de pessoas que também sente a carência de pertencimento, que também anseia por espaços que falem sua língua. E é nessa comunhão de vontades que reside a verdadeira força para transformar a paisagem urbana. Que cada parede preservada, cada praça revitalizada, cada rua reconectada, seja o eco do seu desejo profundo de viver, não apenas em cidades de concreto, mas em lugares vivos, sensíveis, pulsantes de histórias compartilhadas, histórias suas, histórias nossas. Quando a noite desce, o véu da cidade se faz de luzes dispersas, cada ponto brilhante uma vida pulsando, mas longe de resgatar o calor que falta aos seus dias. Você percebe, ao olhar pelas janelas altíssimas, que cada feixe de iluminação foi desenhado para destacar fachadas frias, não para iluminar corpos e olhares. Nesse palco de reflexos opacos, a sensação de desconexão se aprofunda. Você se pergunta quantas vezes já caminhou lado a lado com alguém sem encontrar espelhos para seu íntimo, quantas conversas se perderam na mera troca de palavras soltas, sem a profundidade que pulsa sob as sílabas não ditas. E aqui, no limiar entre o despertador e o sonho, surge a urgência de olhar para dentro. Durkheim diria que a solidariedade orgânica, aquela que brota do reconhecimento das diferenças, é o remédio contra o vazio de semelhança mecânica que impera na cidade moderna. Você fecha os olhos e sente cada batida do seu coração reclamar um cotidiano em que as múltiplas faces de sua identidade sejam celebradas, não amputadas. Pensa nos vizinhos que passam sem esbarrar, nos horários do comércio que ditam as pausas do seu corpo, no metrô lotado que compacta histórias alheias, sem espaço para o avesso de quem você é. É nesse silêncio interno que emerge a pergunta: será possível reconfigurar o espaço externo para habitar também sua profundidade emocional? A resposta, suave como um acorde que reverbera, vem de Marx. Mas não do Marx dos tratados acadêmicos. Vem do Marx, que enxergou na cooperação, na associação livre de indivíduos, o potencial de superar a cisão entre quem produz e quem vive. E você sente, nesse instante que transborda, que cada pequena ação colaborativa, dividir uma refeição, participar de uma roda de conversa na praça, ajudar a pintar um mural comunitário, é um gesto revolucionário que reconcilia o concreto com o afeto, o capital com o cuidado. Enquanto as ruas sussurram seu ritmo metropolitano, talvez seja hora de mudar a cadência. Observe as esquinas onde artistas se reúnem, trocam ideias, transformam paredes sem identidade em galerias pulsantes. Sinta no couro das mãos a textura da tinta colorida que escorre em desenhos de resistência. Nessa alquimia de cores e sentidos, a cidade se reapropria de si mesma, rejeita a lógica impessoal dos canteiros de obras e recupera o frescor de um olhar poético sobre o espaço urbano. Weber alertaria para a armadilha do ideal typus, o modelo perfeito que só existe nos manuais de planejamento, e mostraria como a racionalização desenfreada pode engessar as possibilidades do imprevisível. Você toca o tronco liso de uma árvore que restou entre as calçadas alargadas e percebe que ali mora uma lição de liberdade. No encontro da matéria viva com o espaço construído, nasce um diálogo que ninguém programou, uma melodia que quebra o automatismo dos passos, um convite à contemplação que não cabe em planilhas de custos. E é exatamente nessa dobra, onde o impuro entra no certinho, que mora a sua liberdade. Cada raiz que se insinua por baixo do asfalto é um lembrete de que a vida sempre encontra frestas para se expressar, mesmo quando o poder tenta domar o espaço. Quando você percebe isso, uma curiosidade antiga se reacende. E se as cidades deixassem de ser templos da eficiência para se tornarem órgãos vivos, pulsando no ritmo das pessoas que nelas habitam? E se as fachadas uniformes passassem a acolher texturas locais, memórias de quem viveu ali antes de o capital decretar valor? Você já sentiu o gosto de um café matinal num boteco de esquina, loteado sem licitação, mas cheio de conversas que escapam das telas? O tilintar das xícaras, o aroma amargo que se mistura ao calor dos corpos, une desconhecidos numa cumplicidade silenciosa. Ali, o bem-estar não está à venda. Circula livremente, nutrido por encontros que não cabem em planilhas de retorno de investimento. E quando você se senta nesse banco improvisado, percebe que a cidade pode ser tecida com fios de proximidade, de encontros despretensiosos, de gentilezas que curam a solidão. Mas nem sempre é fácil rasgar o contrato invisível de conformidade. Logo vêm as vozes internas. Isso é desorganizado.
não rende network. E se você perder tempo, e você entende que esse recado é o sussurro do sistema, tentando te arrastar de volta para a rotina de indicadores frios, é então que você precisa ser firme, mas empático consigo mesmo, ampliando a visão. O tempo que você perde no afeto é capital emocional que rende sentido por toda a vida. É o investimento que não entra nas estatísticas, mas pulsa nas suas memórias como um tesouro irrenunciável. Você lembra das praças envelhecidas, das calçadas gastas, das esquinas que carregam placas tortas pelo vento e pelo tempo. Cada imperfeição ressoa histórias, do vendedor ambulante que passou a infância ali, do menino que encontrou refúgio num banco de praça, do grafiteiro que gravou seus traços sem autorização oficial, mas com a bênção da cidade invisível. Esses fragmentos são a antítese da padronização inerte, são fachadas vivas, que falam de lutas, amores, quedas e renascimentos. E quando você reconhece seu valor, compreende que preservar essas marcas é garantir que a sua própria história tenha um lugar para se contar. A ação, então, se torna natural. Você busca mapas colaborativos que catalogam árvores remanescentes, muros grafitados, becos com nomes de antigos moradores. Participa de mutirões que trocam vazios urbanos por hortas comunitárias, que ocupam terrenos ociosos com sementes e esperança. Cada pequeno canteiro florido denuncia a lógica da mercadoria e reafirma a vida como eixo central. É nesse pulsar de coisas vivas que a alienação perde força e a solidariedade orgânica floresce. Em círculos de conversa ao ar livre, você escuta vozes que antes ecoavam sozinhas em apartamentos anônimos. Pessoas compartilham medos de perder o bairro, de ver o valor do imóvel subir e expulsar a história de quem mora ali há gerações. E ali, num gesto simples de empatia, nasce a ideia de um coletivo de moradia, não para travar o progresso, mas para redirecioná-lo a favor da comunidade. Você descobre que, quando corações individuais se unem, o alicerce da cidade se transforma, deixa de sustentar apenas arranha-céus e passa a erguer laços que sustentam vidas. Nesse movimento, a imbricação entre protesto e celebração se torna natural. Marchas silenciosas pelas ruas que reclamam seu nome original, saraus em esquinas devolvem a poesia que o concreto tentou roubar. Oficinas colaborativas de restauro pintam janelas antigas, devolvendo amplitude às janelas internas. Tudo isso caminha junto, como um grande organismo que reaprende a pulsar em uníssono, e você se vê não mais como espectador, mas como parte ativa dessa sinfonia urbana. Ao fechar este ciclo, a pergunta final ecoa: será que a cidade foi feita para nos servir ou estamos servindo a cidade errada? Talvez o verdadeiro desafio seja redesenhar não apenas o espaço físico, mas a própria forma como nos relacionamos com ele, e, consequentemente, uns com os outros. A revolução silenciosa que começa nos pequenos gestos de cuidado e compartilhamento transforma a lógica do desprazer em forças vitais, capaz de gerar ligações indestrutíveis. Quando você se deita, agora com o brilho das estrelas projetado sobre as lajes, percebe que cada ponto de luz não é apenas reflexo de postes, mas de encontros que acenderam esperança. E, no mesmo instante em que a cidade dorme, você sonha acordado com avenidas que conversam com praças, fachadas que acolhem grafites, muros que guardam memórias e não só dados de mercado. Esse é o sonho compartilhado de quem sabe que um lar vai além de paredes. É o tecido de afeto, história e pertencimento que você ajuda a abordar a cada passo. E assim, a conclusão não é um ponto final, mas um convite urgente. Retome o espaço com o calor do seu desejo de pertencimento. Regue as raízes da sua história com cada gesto de colaboração. Pinte o concreto com as cores da sua identidade. Porque a cidade que você deseja não é utopia distante, mas nascerá das sementes que você planta hoje, no solo outrora esquecido. Venha, pois a cidade viva espera pelo seu afeto para renascer, e ao renascer, libertar a todos nós.